Ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, através do livro O Espírito da Verdade, capítulo 21, que se refere ao capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, Cristo Consolador. E esse capítulo 21, ele foi psicografado pelo Chico, de um espírito chamado Jacinto Fagundes, um padre de Uberaba. Existe até uma paróquia, eu andei dando uma pesquisada, porque eu não conhecia esse espírito, não tinha lido nunca nada dele. Fui olhar e vi lá, paróquia Jacinto Fagundes. É um padre que nasceu em Uberaba no ano de 1904. E como o livro é de 1961, ele deve ter desencarnado alguns anos próximo. Ele desencarnou em 1940 e alguma coisa. E foi um padre de lá, deve ter sido, foi contemporâneo do Chico e deve ter acompanhado de certo algum trabalho dele. O capítulo se chama Discípulos do Cristo e ele tem uma peculiaridade, esse capítulo aqui, que eu achei bem interessante. Quando ele fala discípulos, a gente já entende que discípulo é o quê? Aluno, né? É o aprendiz, né? Aprendiz, aluno, aqueles que Jesus tinha como discípulos, e depois alguns se tornaram apóstolos, que são os mensageiros. Então é bom a gente ter esse entendimento e essa divisão entre esse conhecimento entre discípulo e apóstolo, que às vezes a gente pode confundir um pouco. Os apóstolos eram 12, foram os mensageiros de Jesus, os que saíram para pregar o Evangelho e trouxeram o cristianismo para o planeta. Levaram o cristianismo para o planeta e que tem até hoje a mensagem de Jesus, que nunca passou. E ela nunca está desatualizada. Então, ele diz assim, discípulos do Cristo. Quando eu comecei a ler a mensagem, achei interessante, falei assim, parece que nos remete a uma escola, realmente. Essa mensagem nos remete a um colégio. E como funciona o colégio também? Como é que funciona um colégio? Como é que funciona a prática do professor? Como é a prática do professor? Vamos nos lembrar como alunos que fomos dos bancos escolares. Né? Então a gente entra na escola, entra numa certa série lá e vai sendo aprovado, reprovado, enfim, e vai, ano a ano, você vai galgando dentro do seu dia a dia escolar. Você passa para uma série, para outra, e a dinâmica é a seguinte, você vai para a sala de aula, e funciona assim até hoje. Você senta, vem um professor, ele ensina alguma coisa para você, ou ele estuda junto com você, e você, com as suas habilidades, ele traz para você o quê? Habilidades e competências, que hoje em dia se fala muito, nós vamos encontrar muito falando em habilidades e competências dentro da pedagogia. E aí o que ele faz? Você passa um tempo, 1 mês, 2 meses, 3 meses, e você faz uma prova. E aí dentro dessa prova você corrige, que é a nossa prática, né? Você corrige a prova e você devolve para o aluno. Se o aluno atingir uma média, o que acontece? Ele continua até com os ensinamentos lá, com a disciplina que o professor faz, e aí ele continua na disciplina. Se ele não atinge a média, o que acontece? Acontece uma recuperação. Eu não estou falando nenhuma novidade para ninguém, também não é uma coisa assim tão complicada, mas é assim que funciona a escola em linhas gerais. E aí, se ele está em recuperação, o que acontece? Ele volta a ele revê aquela matéria, e aí ele vai fazer prova de novo. E por que eu estou falando que essa mensagem me lembrou a escola? Porque ele vai fazer aqui como se fosse um vestibular. O vestibular, uma prova da nossa vida. Através do Pai Nosso, ele vai perguntando, ele vai levantando questões. Essas questões, obviamente, não vão ser respondidas no papel. Nós não vamos responder no papel. Mas quem vai responder? A nossa consciência. O dia a dia. A nossa vivência no planeta. Através das reencarnações.
E nós vamos observando em que nível nós estamos. E se nós temos um aproveitamento, aí isso só quem pode dizer, cada um pode dizer o seu. É uma prova onde a resposta só o aluno sabe e só o aluno pode responder. E ele responde para si mesmo, e ele sabe se ficou em recuperação ou não, se ele pode avançar, enfim. E aí o aluno vai respondendo, esse aluno vai respondendo, esse aluno desse espírito Jacinto Fagundes, que muito provavelmente ele deve ter sido professor, e ele conduz dessa forma. Eu não sei se só eu percebi isso, eu vou ler a mensagem, vocês vão, cada um vai tirar suas próprias conclusões. Fala, Guilherme. Na faculdade de Direito tinha um professor de Direito Romano, e você sabe que ainda até hoje a falha do latim fora da escola foi uma coisa que prejudicou muito, né? É, porque a gente não conhece as palavras, não aprende. Então, a gente não aprende morfologia, né? A origem das palavras. E quando tinha a prova oral, que era a mais temida de tudo, tinha que falar tudo em latim. E ele, o professor, nos perguntava em latim, uma questão jurídica, né? Mas tinha que falar em latim. Na faculdade de pedagogia eu tive latim, muito superficial assim, mas tive. Mas depois acho que eu não sei se hoje ainda tem. Mas daí ele fazia assim, quanto eu vou dar de nota para o senhor? Ele deixava que eu respondesse para ele quanto merecia para nós. Sim, é a autoavaliação. Você fazia uma autoavaliação. Lá também. Lá na USP a gente fazia umas provas, onde a gente respondia, a gente colocava, fazia a autoavaliação. E colocava lá, olha, eu mereço tirar nota A, porque eu acho que é isso mesmo. Então, isso é esse espírito dessa mensagem. Então, ela é uma mensagem extremamente séria, como o Evangelho necessita. É uma mensagem que traz um estudo para nós e que vale a pena nós, como alunos, que somos discípulos do Cristo, porque nós somos discípulos do Cristo, nós somos alunos dele, cada um aí num nível, cada um numa série, vamos dizer assim. E aos poucos a gente vai avançando e melhorando nessas séries. E ele diz assim, discípulos do Cristo, né, se chama. E ele diz assim, somos discípulos do Cristo. Mas, repetindo com ele a sublime afirmação, Pai nosso que estais nos céus, e ele ainda usa um recurso que ele pega a prece que Jesus nos ensinou. Ele pega o Pai Nosso, que é a prece que contém todo o ensinamento que a gente precisa, como nós devemos orar, que foi Jesus que nos ensinou a orar, e ele traz para a nossa reflexão, ele cria essa prova, ele cria esse estudo através do Pai Nosso, que foi assim de uma singeleza a mensagem muito grande, é muito bonita. E ele diz assim, somos discípulos do Cristo, mas repetindo com ele a sublime afirmação, Pai nosso que estás no céu, esperamos que Deus se transforme em nosso escravo particular, atento às nossas ilusões e caprichos. Então aí está a primeira questão que ele faz. O que nós esperamos que Deus, como nós esperamos que Deus se transforme, como nós entendemos Deus, como nós trazemos Deus para dentro do nosso íntimo, como nós trazemos Deus para o nosso conhecimento, e como nós estamos lidando com a divindade, como nós estamos lidando com o Pai. Nós estamos transformando Deus num escravo particular, aonde nós fazemos barganha, aonde nós transformamos Deus de forma indevida num ser humano, que tem defeitos, ou nós estamos nos conectando com Deus. Como é essa conexão com Deus? Como nós estamos tratando no nosso dia a dia com Deus? Essa é a primeira questão, que remete à primeira frase do Pai Nosso. Se nós tomarmos o Pai Nosso como
um poema ao primeiro verso do poema. Então ele diz assim: como nós estamos nos relacionando com Deus? Pai Nosso, e da sublime afirmação, Pai Nosso que estás no céu, esperamos que Deus se transforme em nosso escravo particular, atento às nossas ilusões e caprichos. Como é essa nossa relação? E aí ele vai para a segunda questão. Somos discípulos do Cristo. Somos aprendizes do Cristo. Contudo, redizendo-lhe as inesquecíveis palavras de submissão ao Criador, seja feita a vossa vontade, assemelhamo-nos a vulcões de intemperança mental, vomitando fumo de rebeldia e lava de imprecações, sempre que nos sintamos contrariados na execução de pequeninos desejos. Como nós estamos nos comportando? Como aquelas crianças que são rebeldes, aquelas crianças que não aceitam a vontade do Criador, que não estão submetidas à vontade do Criador e que estão criando as aflições atuais, como nós falamos na outra vez, que o Kardec fala as causas atuais das aflições. Nós estamos lidando com a intemperança, com a rebeldia. Como nós nos comportamos diante dessa afirmativa do Cristo? Seja feita a vossa vontade. E aí ele pula para a terceira questão e ele repete: somos discípulos do Cristo. Entretanto, refazendo-lhe a súplica ao Pai de infinito amor, o pão de cada dia dai-nos hoje. Reclamamos a carcaça do boi e a safra do trigo exclusivamente para a nossa casa, esquecendo-nos de que, ao redor da nossa mesa insaciável, milhares de companheiros desfalecem de fome. Como nós estamos lidando com esse pão que nós pedimos? Esse pão nosso de cada dia nos dai hoje. Dai somente a nós ou dai a todos? Como eu lido com a questão da caridade? Como eu lido com a questão do meu dia a dia em relação à sociedade? Na questão da alimentação. Inclusive nós podemos nos remeter à própria alimentação espiritual. Como eu lido com o conhecimento que eu tenho em relação aos outros. Eu sou um propagador daquilo que eu aprendo. Eu sou um multiplicador do Espiritismo, por exemplo, nós que somos espíritas. Eu sou um multiplicador do Espiritismo. Eu sou um multiplicador do Espiritismo através do conhecimento que eu tenho e da minha experiência e do meu exemplo. Isso cabe a nós. Obviamente, sempre cabe a nossa reflexão, a nossa consciência. Então, essa mesa farta, muitas vezes, a gente pode pensar em alimento, só em alimento. Mas muitas vezes nós temos a mesa farta. E nós temos realmente. Os espíritas não podem reclamar. Tem a mesa farta de livros, de oportunidades de trabalho, de oportunidades dentro do centro espírita, de trabalho dentro do centro espírita, de oportunidade de conhecer os outros, de oportunidade de levar até os outros todo esse conhecimento. E o que eu estou fazendo dessa mesa farta que eu tenho? Eu continuo querendo mais fartura na minha mesa sem dividir com o outro? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Mentalizamos como reclamamos a carcaça do boi e a safra do trigo exclusivamente para a nossa casa, esquecendo-nos de que ao redor da nossa mesa insaciável, milhares de companheiros desfalecem de fome. E quantas pessoas desfalecem de fome, quantas pessoas passam por inúmeras necessidades. E aí ele continua: somos discípulos do Cristo. Todavia, depois de implorar ao sábio orientador a eterna justiça, perdoai as nossas dívidas, mentalizamos de imediato a melhor maneira de cultivar aversões e malquerenças.
aperfeiçoando assim os métodos de odiar os mais fortes e oprimir os mais fracos. É bullying isso, né? É bullying, que é uma outra palavra que todo mundo, que se ouve bastante isso. Como nós estamos agindo? Como é a nossa conduta quando nós nos elevamos o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, e pedimos, perdoai as nossas ofensas. Então nós perdoamos também o outro? Como é que nós mentalizamos a melhor maneira, como ele diz aqui, nós mentalizamos a melhor maneira de cultivar aversões e malquerenças, aperfeiçoando assim os métodos de odiar os mais fortes e oprimir os mais fracos? Como é essa relação com a sociedade? Tudo se é uma relação com o nosso próximo. Tudo acontece dentro de uma relação com o nosso próximo. Com aquele que está dentro da nossa casa, com aqueles que nós convivemos na rua, com os nossos companheiros de trabalho dentro do centro espírita, na parte assistencial, na parte doutrinária, das salas de paz. Como é que funciona essa dinâmica para nós? Porque ainda nós carregamos, a gente não pode esquecer uma coisa, nós carregamos aversões. E se nós estamos juntos dentro da nossa casa, algum probleminha existe ali dentro. Que nós reencarnamos ali dentro do nosso lar e nós nos relacionamos com aqueles no trabalho. E o Emmanuel não fala assim para nós que você está na casa certa, que você está no trabalho certo, que você está frequentando a casa espírita certa, porque existe uma relação que vem já de um outro patamar, de outra vida. E como é que nós estamos nos ajustando diante desses que nós estamos caminhando? Jesus não fala que a gente tem que reajustar enquanto nós estamos caminhando junto, porque depois que cada um parte para o mundo espiritual, a gente não sabe que caminho cada um vai seguir. E aí, sabe Deus quando vai reunir todo mundo novamente, e quando nós vamos nos reunir, porque uns têm mais evolução, são mais evoluídos espiritualmente falando, e vão seguir um outro caminho, outros vão ficar um pouco mais estacionados, aqueles que estão lá em cima vão tentar puxar a gente, mas a gente precisa do quê? De base para poder subir, como os alunos. A gente não pode passar de uma série para outra se nós não tivermos o mínimo de conhecimento para alcançarmos outras séries. Então, é aí que entra essa questão importante também para a nossa reflexão, para a nossa resposta, para o nosso vestibular mental, vamos dizer assim, e vestibular de evolução espiritual. Aí ele diz assim: somos discípulos do Cristo, no entanto, mal acabamos de pedir a Deus, em companhia do grande benfeitor, não nos deixeis cair em tentação, procuramos por nós mesmos aprisionar o sentimento das esparrelas do vício. As esparrelas do vício são as causas atuais das aflições. Todo mundo está falando para mim, gente, ficou fixo, né? Parou nesse capítulo do Evangelho. Realmente, as causas atuais das aflições e as causas anteriores são as aflições dispensáveis, vamos dizer assim, se nós não entrarmos nesse dia a dia, nessa coisa. Então, como nós estamos lidando com essas aflições no dia a dia? Como nós estamos lidando com essas questões? E aí ele continua: somos discípulos do Cristo, contudo, rogando ao Todo-Poderoso, junto do inefável companheiro, livrai-nos de todo mal, construímos canhões e fabricamos bombas mortíferas para arrasar a vida dos semelhantes. E nós estamos assim à beira isso se refere exatamente ao momento que nós estamos vivendo, que é cíclico também. Nós tivemos a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, as bombas foram se aperfeiçoando. A Primeira Guerra lá com uma coisa assim mais
mão a mão, lá primeiro com as espadas, enfim, depois uma coisa mais mão a mão, depois as armas, e aí foram se aperfeiçoando, e a nossa inteligência foi aumentando, nós fomos criando muito mais, os cientistas sentaram muito mais nos seus laboratórios, como fazem hoje, e passam lá um tempo danado estudando nas universidades, nesses laboratórios científicos, para a gente pegar esse projeto científico e transformar em bomba, e transformar nos armarmos, para defender o quê? Para defender uma terra que nem é nossa, que mais hora menos hora nós vamos deixar, e ela vai ficar aí, e vem outro, 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 e vem outro. Então, aquilo é meu, aquela terra é minha, eu vou defender, e fica aquela coisa assim, nós sentados num barril de pólvora, como estamos agora, porque tivemos a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, e parece que não mudou muita coisa. Estamos à beira de uma outra. Então tem toda essa questão também, que construímos canhões e fabricamos bombas mortíferas para arrasar a vida dos semelhantes. Somos discípulos do Cristo, mas convertemos o próximo em alimária de nossos interesses escusos, olvidando o dever da fraternidade para desfrutarmos no mundo a parte do leão. É por isso que somos, na atualidade da terra, os cristãos incrédulos, que ensinamos sem crer e pregamos sem praticar, trazendo o cérebro luminoso e o coração amargo, que é exatamente o que o Emmanuel nos chama a atenção em toda a obra dele. Nós precisamos ter duas asas, a asa do sentimento e a asa do conhecimento, que vai fazer com que a humanidade consiga alçar um voo maior, através do sentimento e do quê? Do cérebro iluminado e do coração iluminado também. Porque toda vez que se refere a coração, se refere a quê? A sentimento. Toda vez que os espíritos se referem a coração, eles se referem a sentimento. E é assim que, atormentados por dificuldades e crises de toda a espécie, a aflitiva colheita de velhos males, cada qual de nós tem necessidade de prosternar-se perante o Mestre Divino, à maneira do escriba do Evangelho, guardando na alma o próprio sonho da felicidade, enfermiço ou semi-morto, a exorar a contraditória rogativa: Senhor, eu creio, ajuda a minha incredulidade. E é assim que esses espíritos, que os espíritos evoluídos procedem. Eles fazem uma exortação, eles chamam a nossa consciência, eles chamam a nossa lucidez, porque quando nós abrimos, vamos dizer assim, um espaço para esse tipo quando nós lemos essas mensagens, meditamos e abrimos um espaço, eu tenho certeza, cada dia a gente constrói um pouquinho, é pouco, mas a cada dia a gente constrói alguma coisa. Nós não podemos também achar que nós estamos numa coisa assim tão inescrupulosa, tão que a gente não vai conseguir nunca sair disso. Vamos, afinal de contas nós não estamos a caminho da luz. E o que é que esses espíritos fazem, como Emmanuel nos diz? Eles alavancam a nossa vontade, eles alavancam aquilo pouco que nós trazemos para o alto. Eles nos colocam no alto. Eles trazem a nossa consciência, não para a gente sair daqui arrasados, estressados, porque eu sou ruim, porque eu ainda não sei perdoar, porque eu ainda não sei o que, porque eu ainda não sei. Não, absolutamente. Para quê? Para dar força ao nosso espírito, para nós continuarmos. E como é que nós podemos continuar a alavancar? Como é que eles querem alavancar esse espírito? Com o trabalho no bem. Simplesmente com o trabalho no bem. O Chico fala, eu estava assistindo há uns dias atrás um
programa do Chico que ele fez na Globo lá em 86, alguma coisa assim, do gênero, 85, 86, e ele fala: a solução para os males da humanidade é o amor, é o trabalho e o bem. O trabalho no bem nos tira do egoísmo, que é a maior chaga da humanidade. É a maior chaga da humanidade. Ele fala isso, Chico, que o trabalho no bem nos tira daquela coisa do dia a dia. E aí, eu me lembro sempre assim, quando fala em trabalho no bem, eu falo, a gente pode pensar assim, mas a gente tem que ter alguma coisa para poder trabalhar. E a gente tem. Porque o Emmanuel, numa mensagem dele, o Emmanuel é o grande evangelizador, né? E o que ele diz primeiro para nós é que nós precisamos o quê? Nos evangelizar. Ele fala, a primeira atitude do Espírito é se evangelizar. E ele diz assim, ele conta que Jesus, quando foi fazer a distribuição dos pães, quando ele estava no monte e foi fazer a distribuição dos pães, ele chamou os discípulos e perguntou: quantos pães tendes? Quantos peixes e quantos pães tendes? E o que os espíritos responderam, os apóstolos responderam para ele: nós temos 2 peixes e 3 pães. Então ele multiplicou alguma coisa que existia. Ele não multiplicou alguma coisa que não existia. Ele não multiplicou, ele não transformou a água em vinho, ele não transformou um vaso vazio em alguma coisa. Ele não transformou, ele não alimentou toda a população sem ter um pão e sem ter um peixe. E isso é como nós. Nós temos alguma coisa dentro de nós temos uma experiência que nós trazemos das nossas vidas passadas, nós temos alguma bondade dentro de nós, que o Cristo vem fazer o quê? Ele pergunta para nós: o que tendes? E nós respondemos: nós temos lá 1/4 de um peixe e 1/4 de um pão. Já é, e ele fala muito bem, então você já tem isso e nós vamos multiplicar. Nós vamos multiplicar a partir daí, a partir do que você tem. Como ele alimentou toda a população. Ele alimentou toda a população através, 4.000, Pedrinho está falando aqui, 4.000 pessoas. Através do quê? De 2 pães, de 3 pães e 2 peixes. Mas ele precisava de alguma coisa. Para quê? Para multiplicar. A gente tem que ter alguma coisa para ser multiplicada. E é no exercício do bem, que nós despertamos as nossas virtudes. Estas virtudes, elas são o quê? Elas são interiorizadas por nós, através de um exercício, do exercício do bem, do exercício do bem, do exercício do bem. Nós transformamos, esse trabalho é transformado em virtude, e essas virtudes são interiorizadas. E aí isso faz parte do nosso coração. Quando o nosso cérebro ilumina através do conhecimento e o nosso coração ilumina através do conhecimento, nós somos lá aquele discípulo, aquele aluno de Jesus que já consegue caminhar e nem tudo está perdido. Que já consegue caminhar e nem tudo está perdido. E nós estamos caminhando, nós vamos caminhando. A gente já consegue não ser egoísta uns com os outros, a gente já consegue aceitar a palavra uns dos outros, sem destruir a nossa, sem nos exaltarmos. Isso são coisas que nós vamos fazendo, que nós vamos o quê? Nós vamos exercitando. Tomando lambada, e vamos conseguindo. Caindo, levantando, e nós vamos conseguindo aos poucos. Mas essa prova que nós passamos, essa prova que eu digo, prova no sentido da palavra, esse exercício que nós estamos fazendo aqui, que ele fez aqui para nós, que esse Jacinto Fagundes, que esse Espírito Jacinto Fagundes fez aqui para nós, é muito interessante, é muito semelhante a uma escola. Eu vejo muito semelhante a uma escola, muito semelhante a quê?
àquele aluno que senta no banco escolar e chega no dia da prova. Àqueles que sentam e fazem lá com a maior facilidade, porque, enfim, estudaram, fizeram a lição de casa, que a gente vive falando para os alunos, tem que fazer lição de casa, tem que estudar, não é à toa que tem lição de casa que é preciso fazer, não é à toa que tem coisa para estudar, tem que estudar um pouquinho cada dia. A gente fala para os alunos, olha, você não adianta pegar o livro com 50 páginas na véspera da prova e tentar estudar tudo, não adianta. Como é que você vai fazer? Você vai estudar aos poucos, nós vamos criando, e ele vai, eu estou falando isso na minha prática, aí ele vai criando aqui aos poucos, ele vai falando, olha, eu vou fazer uma provinha aqui para você, hoje, aí você tem uma nota, e outra provinha, outra provinha, outra provinha, outra provinha, e no final, quando juntar todas essas notas, aí nós vamos ver como é que foi o seu aproveitamento. Essa é a nossa bagagem que nós levamos para o plano espiritual. Cada um leva a sua bagagem, no seu perispírito, no seu perispírito, no seu peso específico de cada perispírito, por aquilo que fez, por aquilo que... sem crise, certo? Sem crise, mas também não postergando lá, como ele diz aqui, não podemos postergar. Não podemos, hoje, deixa para depois, eu não tenho capacidade para fazer isso, deixa para depois, eu não posso. Não, a gente tem que ir de cara limpa, a gente tem que levantar a cabeça e ir em frente, e enfrentar, e fazer, e viver, e trabalhar, e fazer o bem para o outro. Há aqueles que vão falar que a gente é piegas, que a gente importa, deixa para lá. Tem os que são mais e a gente vai lidar com o humilde, e a gente vai lidar com o sábio, e a gente vai lidar com com o apóstolo, e a gente vai lidar com o outro discípulo, e assim a nossa vida vai seguindo. Essa é, eu não sei, quando eu li a mensagem, eu falei assim, gente, diz respeito ao nosso dia a dia, diz respeito ao dia a dia do professor, diz respeito a uma escola, porque a Terra, ela é uma escola, E a escola a escola tradicional que nós temos, ela é uma escola dentro da escola. E a evangelização infantil, pronto, agora eu vou puxar a sardinha para a minha brasa. A evangelização infantil, ela é a escola do Espírito. É na criança que nós temos que fazer o quê? Que plantar a bondade, que semear a bondade. É na criança que nós temos que fazer o quê? Que cultivar a bondade, que cultivar o trabalho no bem, levar a criança para fazer o trabalho no bem, levar a criança para ajudar a dar uma sopa para uma outra criança. Eu vejo lá na creche, todos os sábados, nós temos a sopa. Lá na sopa, a sopa é servida de manhã e ela deixa eles deixam um caldeirão de sopa para a gente servir à tarde, para as crianças. Pela bondade deles lá, deixam todo sábado um caldeirão enorme e vem gente de fora, vem mães também, vem crianças, não são só as crianças que tomam essa sopa. A fome, ela é geral, principalmente aquele horário, 4h30, 5 horas da tarde, que eles já correram, que eles já, enfim, estavam lá na evangelização infantil. E como eu vejo os irmãos ajudando, uns ajudando os outros, a gente dá umas broncas lá, dá uns berros lá de vez em quando, vai caindo sopa tudo pelo caminho, a gente fala, nós vamos ter que limpar isso, senta para comer, mas como eles se ajudam, como eles levam, como eles pegam aquelas coisas que nós damos e levam para os pais, como eles levam para casa, para o irmão que não veio. Como ali a gente vê a dinâmica da fraternidade, o exercício da fraternidade ali dentro. E quem trabalha nessa área, na evangelização infantil, sabe o que eu estou falando? É interessante essa dinâmica da evangelização infantil, que tudo faz parte do ensinamento dentro da evangelização infantil. A nossa evangelização aqui no centro funciona às segundas-feiras, das 8 às 9. Nós temos 2 salas, e lá na creche, aos sábados, das 14h30 às 17h, e aos domingos, das 9 ao meio-dia. Portanto, vamos levar as crianças para a sala de evangelização,
vamos estudar, vamos fazer a nossa provinha aqui, cada um chega em casa, pega o livro, faz a sua prova uma vez por mês, uma vez cada 3 meses, tira lá a sua nota bimestral, trimestral, e nós vamos seguindo em frente. Gostaria de lembrar a todos que nós já estamos com a campanha aqui do almoço fraterno, a feijoada, a tradicional feijoada. Eu sempre deixo para falar nesse horário, que é o horário que todo mundo vai subir para trabalhar, mas não pode pensar lá em cima em feijoada, tem que pensar só no trabalho lá em cima. A tradicional feijoada na creche lá do Alvorecer, que vai ser no dia 11 de junho, no domingo, dia 11 de junho, a partir do meio-dia. Tem a feijoada tradicional, tem a feijoada para os vegetarianos, não tem desculpa, não vamos postergar. Vamos lá todo mundo participar da nossa festa, do nosso almoço beneficente. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Senão nós podemos passar para outra parte dos trabalhos. Boa noite a todos.